Amor verdadeiro. Ela aquece o coração solidão do agricultor com seu toque inocente. Miguel sempre acreditou que sua vida seria calma e tranquila na fazenda. Mas desde que sua amada Maria partiu, um espectro de solidão envolveu sua alma. Ele caminhava entre as plantações de milho e feijão, o sol ardendo no horizonte, refletindo uma beleza que já não conseguia enxergar. A brisa suave trazia consigo um eco distante das risadas de Maria, como se a natureza tivesse decidido brincar de esconde-esconde com seus sentimentos. Cada dia era uma batalha silenciosa. Só o crocitar das gralhas e o sussurrar do vento o acompanhavam. Então, um dia, tudo mudou. Clara chegou à cidade. A jovem tinha uma luz que ofuscava até mesmo o sol. Seu sorriso era como um balde de água fresca em um dia quente, e seu toque parecia curar cicatrizes que Miguel achou que nunca iriam cicatrizar. Clara andava pelos campos, dançando entre as flores, como se conversasse com as plantas e os animais. Algo místico. Era impossível não se deixar levar por seu encanto. Por horas, Miguel a observava à distância, com um misto de anseio e medo. Mas essa nova luz na vida de Miguel não passou despercebida. Seu amigo, Tiago, que sempre olhou para Miguel com desdém e inveja, começou a arquitetar planos para desestabilizar essa conexão. Tiago suspeitava que Clara guardava um segredo, algo que poderia mudar tudo. Ele ouviu rumores sobre suas origens misteriosas, sobre uma linhagem ancestral que poderia ter poderes mágicos. Era uma ideia absurda, mas inegavelmente intrigante. E isso era o que Tiago precisava, uma oportunidade de fazer Miguel tropeçar em seu próprio coração. Miguel estava dividido. O toque de Clara despertava um amor que acreditava estar adormecido para sempre. Mas as memórias de Maria ainda pesavam em seu coração como âncoras. Naquela manhã, enquanto trabalhava na lavoura, ele se deparou com um velho diário de Maria, perdido entre as folhas secas. Ao folheá-lo, um pedaço de papel caiu. Uma anotação sobre símbolos antigos e uma ancestralidade ligada a algo maior. O coração de Miguel pulsou com força. O que isso significava? Clara estaria ligada a tudo isso. Ele se sentiu em um beco sem saída, as dúvidas corroendo sua mente. Deveria arriscar tudo novamente? O amor estava bem ali, ao alcance, mas também estava enraizado em mistérios que ele mal entendia. E quanto a Tiago, o que ele revelaria sobre Clara? Uma tempestade de emoções rugia dentro dele, misturando esperança e receio. A luz de Clara iluminava suas sombras, mas a pergunta persistia. Seria a fé em um novo amor capaz de curar suas feridas do passado? E o que Miguel estaria disposto a sacrificar por isso? Caminhando pelo corredor da dúvida, ele olhou para o horizonte e sentiu um frio na barriga. As respostas estavam a caminho, mas seu coração inquieto sabia que a jornada estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. Miguel olhou para o horizonte com o coração palpitando. Uma tempestade de emoções roçava sua alma, e ele sentiu que precisava de respostas. Clara dançava entre as flores, mas mesmo assim sua mente estava tomada por perguntas. O que Maria quis dizer com aqueles símbolos? E Clara, que magia escondia por trás de seu sorriso luminoso? Enquanto as dúvidas giravam como redemoinhos dentro dele, um grito cortou o ar sereno da fazenda. Miguel virou-se, o coração disparando. O grito era de Clara. Ele a viu cambalear, caindo em um grupo de flores silvestres, o rosto pálido como a lua. Ele correu até ela, a adrenalina inundando seu corpo. Clara, o que aconteceu? Sua voz tremia enquanto ele se agachava ao lado dela. Ela estava ofegante, os olhos arregalados, e ele viu algo que lhe congelou o sangue. Uma sombra se movia atrás dela, um homem de aparência familiar, mas que ele não reconheceu imediatamente. Tiago, seu amigo, mas naquele momento, um intruso. O que você fez? Miguel rugiu, a raiva inflamando seu peito. Foi sem querer. Ela precisa saber, Tiago disse, a voz hesitante. Clara tentou se levantar, mas as mãos trêmulas a impediram. Ela olhou para Miguel e, em um suspiro, começou a falar. Miguel, eu sou. Então, de repente, tudo se tornou um caos. Uma luz ofuscante envolveu Clara e, antes que Miguel tivesse tempo de entender, ela gritou de dor. O brilho cresceu, intensificando-se até que um flash iluminou a fazenda inteira. Miguel teve que fechar os olhos, mas os sons eram ensurdecedores. Quando a luz finalmente se dissipou, Miguel viu algo que desmantelou sua realidade. Clara não estava mais ali, mas sim uma figura flutuante com um ar antigo e majestoso. A transformação foi chocante e aterradora. O que era aquela essência? Quais segredos Clara guardava que ele não conhecia? Ela é mais do que você imagina, Miguel, Tiago disse, sua voz carregando um misto de temor e satisfação. A linhagem dela não é só mágica. Ela é a guardiã de um poder que nasceu nas trevas e floresceu na luz. Miguel se sentiu tonto. O que Tiago estava insinuando? Tudo o que ele sabia sobre Clara foi lançado em dúvidas. Por que ela não me contou? E o que isso tem a ver comigo? Ele não conseguia processar tudo isso, sua mente girando como uma roldana. A figura de Clara flutuou um pouco mais baixo, agora com uma expressão serena, mas ainda distante. Miguel, eu estava com medo. Isso não é só sobre amor. É sobre escolhas e sacrifícios. E o que está por vir será muito mais complicado. Miguel sentiu um nó na garganta, seu coração pesado. Ele não sabia se devia sentir-se aliviado por finalmente saber que Clara era especial ou aterrorizado pelo que isso significava para eles. Os gritos dos pássaros ficaram mais altos, como se a própria natureza estivesse carregando a tensão do momento. E então, Tiago, como uma cobra traiçoeira, disse: "E se eu dissesse que existe uma escolha a ser feita entre o amor e o poder? Você pode perder tudo, Miguel, ou ganhar o mundo inteiro." Aquelas palavras ecoaram na mente de Miguel. Uma decisão? Que escolha era essa? E acima de tudo, o que ele estaria disposto a sacrificar? O calor da luz, o frio da dúvida, tudo se misturava dentro dele. Ele não sabia, mas uma coisa era clara: nada seria como antes. Enquanto olhava para a figura de Clara, o futuro parecia nebuloso, e a linha entre amor e destruição começou a se confundir. Ele queria gritar, mas apenas um sussurro saiu de seus lábios. O que veio a seguir?
E a resposta permaneceu no ar, flutuando como a figura mística que sua amada se tornara, deixando Miguel cercado pelo caos e pela incerteza. Miguel olhou para a figura de Clara, ainda flutuando diante dele, o coração disparando como um tambor frenético. A luz que emanava dela era intensa, quase ensurdecedora, e ele lutava para processar tudo o que estava acontecendo. Enquanto Tiago falava, ele sentia um misto de raiva e confusão. O que mais estava escondido nesta trama de segredos? Miguel, ela é a guardiã de um poder muito maior do que você pode imaginar. Tiago continuou, seu tom carregado de uma mistura de desdém e desejo. E você que a ama, precisa entender que a conexão de vocês não é simples. É uma linha tênue entre a paixão e a destruição. As palavras de Tiago ecoavam na mente de Miguel, mas a verdade era que ele não conseguia desviar os olhos da forma mística que antes era Clara. Ele precisava de respostas. Clara, o que você está me dizendo? O que está acontecendo? Mas antes que pudesse receber qualquer explicação, um estrondo cortou o ar, fazendo Miguel saltar. O céu virou de um preto profundo, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. E então um raio cortou a escuridão, iluminando uma silhueta no horizonte. Miguel levou a mão aos olhos, tentando se concentrar no que era. E então, uma risada, sombria e familiar. Uma risada que fez seu sangue gelar. Clara, Miguel sussurrou, enquanto a figura ameaçadora avançava. Era o pai de Clara, alguém que Miguel nunca tinha conhecido pessoalmente, mas que sempre fora mencionado em vozes sussurrantes, como uma sombra pairando sobre a vida dela. O que você está fazendo aqui? A expressão de Clara se transformou em horror. Pai, não! Eu não quero isso! Miguel virou-se para Tiago desesperado. O que está acontecendo? O que ele quer? E então a verdade que iria desmantelar tudo o que Miguel acreditava se revelou. O homem avançou e sua aparência mudava a cada passo. O rosto que Miguel conheceu em foto, os olhos que pareciam conhecer mais do que diziam. Clara, você sabe qual é a sua verdadeira missão. Você não pode fugir disso. Não! Não sou eu quem deve segui-lo! Clara gritou, e a luz que a cercava começou a oscilar, como se sua essência estivesse em conflito. Miguel sentiu um aperto no peito, a realidade ao seu redor se osmoseando com cada palavra. Você não entende, pai. Estava na hora de você entender a verdade, minha filha. A linhagem é mais poderosa do que você imagina, e o amor não pode intervir. Miguel estava paralisado. O que quer que estivesse se desenrolando ali era maior do que ele. O homem se virou para Miguel, e seu olhar parecia atravessá-lo. Você deveria ter ficado longe, garoto. A presença de um mero humano não é bem-vinda aqui. A tensão no ar era palpável. A natureza ao redor estava em silêncio, como se o mundo estivesse esperando o colapso. E então a luz que emanava de Clara começou a se apagar, encolhendo, quase como se um poder maior estivesse sendo roubado dela. Não, não, não! Miguel gritou, estendendo a mão, tentando reconectar-se à Clara que conhecia, aquela que trazia calor ao seu coração. Mas não havia mais calor. Havia apenas desespero. Uma fissura surgiu entre os dois, uma barreira que ninguém poderia romper. E assim, numa fração de segundo, tudo virou caos. Miguel sentiu-se puxado para trás, como um imã, arrastado para longe. O pai de Clara lançou um feixe escuro que capturou tudo ao redor, incluindo Miguel. Você não entende o que está em jogo.
Clara é a chave e eu não deixarei que essa fraqueza do amor interfira. Um grito ecoou. Não era apenas de Clara, mas de Miguel também, enquanto a conexão que existia entre eles parecia se romper. O brilho desapareceu em um flash deslumbrante, e Miguel ficou em pé, sozinho e aturdido. Quando o brilho finalmente apagou, Miguel se viu em outro lugar, completamente diferente da fazenda. O ar estava pesado e úmido, e ele se sentiu tonto, desorientado. Olhou ao redor. Estava em um templo, as paredes cobertas por símbolos antigos, mas logo ela apareceu diante dele. Uma Clara diferente, mas não era apenas seu olhar que havia mudado. Era algo mais profundo, algo que alterava sua essência. Ela sorriu, mas havia uma sombra nos olhos. Miguel, agora você precisa escolher. Você está preparado para saber tudo? Uma nova verdade estava prestes a ser revelada, e o futuro nunca pareceu tão incerto. Miguel olhou para a figura de Clara, ainda flutuando diante dele, o coração disparando como um tambor frenético. A luz que emanava dela era intensa, quase ensurdecedora, e ele lutava para processar tudo o que estava acontecendo. Enquanto Tiago falava, ele sentia um misto de raiva e confusão. O que mais estava escondido nesta trama de segredos? Miguel, ela é a guardiã de um poder muito maior do que você pode imaginar. Tiago continuou, seu tom carregando uma mistura de desdém e desejo. E você, que a ama, precisa entender que a conexão de vocês não é simples. É uma linha tênue entre a paixão e a destruição. As palavras de Tiago ecoavam na mente de Miguel, mas a verdade era que ele não conseguia desviar os olhos da forma mística que antes era Clara. Ele precisava de respostas. Clara, o que você está me dizendo? O que está acontecendo? Mas antes que pudesse receber qualquer explicação, um estrondo cortou o ar, fazendo Miguel saltar. O céu virou de um preto profundo, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. E então, um raio cortou a escuridão, iluminando uma silhueta no horizonte. Miguel levou a mão aos olhos, tentando se concentrar no que era. E então, uma risada, sombria e familiar. Uma risada que fez seu sangue gelar. Clara, Miguel sussurrou, enquanto a figura ameaçadora avançava. Era o pai de Clara. Alguém que Miguel nunca tinha conhecido pessoalmente, mas que sempre fora mencionado em vozes sussurrantes, como uma sombra pairando sobre a vida dela. O que você está fazendo aqui? A expressão de Clara se transformou em horror. Pai, não! Eu não quero isso! Miguel virou-se para Tiago desesperado. O que está acontecendo? O que ele quer? E então a verdade que iria desmantelar tudo que Miguel acreditava se revelou. O homem avançou, e sua aparência mudava a cada passo. O rosto que Miguel conheceu em foto. Os olhos que pareciam conhecer mais do que diziam. Clara, você sabe qual é a sua verdadeira missão. Você não pode fugir disso. Não! Não sou eu quem deve segui-lo! Clara gritou, e a luz que a cercava começou a oscilar, como se sua essência estivesse em conflito. Miguel sentiu um aperto no peito, a realidade ao seu redor se osmoseando com cada palavra. Você não entende, pai. Estava na hora de você entender a verdade, minha filha. A linhagem é mais poderosa do que você imagina, e o amor não pode intervir. Miguel estava paralisado. O que quer que estivesse se desenrolando ali era maior do que ele. O homem se virou para Miguel, e seu olhar parecia atravessá-lo. Você deveria ter ficado longe, garoto. A presença de um mero humano não é bem-vinda aqui. A tensão no ar era palpável.
A natureza ao redor estava em silêncio, como se o mundo estivesse esperando o colapso. Então a luz que emanava de Clara começou a se apagar, encolhendo, quase como se um poder maior estivesse sendo roubado dela. Não! Não! Miguel gritou, estendendo a mão, tentando reconectar-se à Clara que conhecia, àquela que trazia calor ao seu coração. Mas não havia mais calor. Havia apenas desespero. Uma fissura surgiu entre os dois. Uma barreira que ninguém poderia romper. E assim, numa fração de segundo, tudo virou caos. Miguel sentiu-se puxado para trás, como um ímã, arrastado para longe. O pai de Clara lançou um feixe escuro que capturou tudo ao redor, incluindo Miguel. Você não entende o que está em jogo. Clara é a chave. E eu não deixarei que essa fraqueza do amor interfira. Um grito ecoou. Não era apenas de Clara, mas de Miguel também, enquanto a conexão que existia entre eles parecia se romper. O brilho desapareceu em um flash deslumbrante, e Miguel ficou em pé, sozinho e aturdido. Quando o brilho finalmente apagou, Miguel se viu em outro lugar, completamente diferente da fazenda. O ar estava pesado e úmido, e ele se sentiu tonto, desorientado. Olhou ao redor. Estava em um templo, as paredes cobertas por símbolos antigos. Mas logo ela apareceu diante dele. Uma Clara diferente, mas não era apenas seu olhar que havia mudado. Era algo mais profundo, algo que alterava sua essência. Clara? Ele chamou, a voz tremendo. Ela sorriu, mas havia uma sombra nos olhos. Miguel, agora você precisa escolher. Você está preparado para saber tudo? Antes que ele pudesse responder, o chão debaixo deles começou a tremer. Um rugido retumbante ecoou, e fissuras surgiram nas paredes. Então, uma porta se abriu, revelando uma mulher de aparência imponente, vestida de branco, com uma tiara que brilhava como estrelas. Ela olhou diretamente para Miguel e declarou: Você não está aqui por acaso. O destino de Clara e o seu estão entrelaçados de maneira que você nunca poderia imaginar. Miguel franziu a testa, confuso. Quem é você? A mulher sorriu de forma enigmática, e Miguel sentiu como se a realidade estivesse se desmoronando ao seu redor. Eu sou a guardiã do equilíbrio entre os mundos. E você, Miguel, é a chave que pode destruir tudo ou restaurar o que ficou perdido. O tempo parecia congelar enquanto a revelação se desenrolava na mente de Miguel como uma tempestade. Ele estava prestes a perguntar mais, mas a mulher continuou. Sua vida não é só sua. Você faz parte de um ciclo que se repete há milênios. E Clara, ela sempre esteve destinada a isto, a ser a guardiã de um mundo que você nunca conheceu. Miguel se sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. O que isso significava? Caminho aberto, portas desconhecidas, e ele no meio de tudo, sem saber o que fazer. Ele não tinha certeza se estava pronto para ouvir mais. Clara, ela é mais do que você imagina, sim. E você precisa decidir se está disposto a seguir esse caminho, mesmo sabendo que isso pode significar perdê-la para sempre. As palavras dela pesaram como chumbo no coração de Miguel. Se tudo o que ele acreditava, tudo o que sentia, estava prestes a desmoronar, o que ele escolheria? O amor poderia realmente suportar essa carga? Ele olhou para Clara, cuja expressão agora era uma mistura de esperança e medo. O futuro parecia incerto, e a única coisa que Miguel sabia era que a decisão que estava prestes a tomar mudaria tudo. No instante, uma ponte foi formada entre eles, mas ao mesmo tempo, uma fissura profunda começou a se expandir,
como uma sombra ameaçadora. E Miguel se viu parado na linha tênue entre dois mundos, com uma pergunta pulsando em sua mente, quase gritando: "O que eu vou fazer agora?" Miguel olhou para Clara, com o coração acelerado, a cabeça girando em meio a tantas revelações. "O que você vai decidir, Miguel?" A guardiã do equilíbrio perguntou, sua voz ecoando como um lamento perdido no tempo. Ele estava prestes a responder, buscando palavras que fizessem sentido em meio ao caos que... Então, um grito profundo e agonizante que parecia atravessar o espaço e o tempo. Miguel virou-se, aturdido, e viu Clara, suas feições distorcidas pela dor e pelo temor. A luz que a envolvia piscava, começando a diminuir. Com cada segundo, a força mágica que a cercava parecia escapar, como areia entre os dedos. "Pai!" Clara gritou novamente, seu tom desesperado somado ao estrondo que se aproximava. Miguel não tinha ideia do que estava acontecendo. Seu coração pulava no peito. Ele estendeu a mão em direção a Clara, mas a luz da figura dela estava para se apagar. E então, num momento que pareceu um século, uma aura sombria surgiu do canto do templo. Uma sombra densa, quase líquida. O brilho da mulher misteriosa congelou no ar. "O que é isso?" Miguel perguntou, sua voz quase um sussurro. "Cuidado! A verdadeira natureza dela está prestes a ser revelada." A guardiã falou, mas sua voz foi interrompida por uma explosão. O templo tremia, e a sombra se soltou, escorregando como uma serpente, envolvendo Clara. Miguel fez um movimento para se aproximar, mas foi puxado para longe novamente por uma força invisível. A sombra erguia-se, moldando-se ao redor de Clara, como se buscasse algo dentro dela. "Não!" Miguel gritou, enquanto um misto de terror e desespero tomava conta dele. E então tudo se acalmou por um instante. A luz de Clara foi sufocada, e as paredes do templo começaram a brilhar com símbolos ancestrais, reluzindo numa intensidade ofuscante. Após o silêncio, um estrondo mais profundo ecoou, e o próprio tempo pareceu parar quando a verdadeira forma de Clara se manifestou. Um brilho dourado emanou dela, mas não era a Clara que Miguel conhecia. Em vez disso, uma figura imponente surgiu, uma mulher que exalava poder. Ela olhou diretamente para Miguel, e seu semblante tinha um ar reconhecível, mas completamente desconhecido. "Eu sou ela, e ao mesmo tempo, não sou." Miguel caiu para trás, pasmado. "O que você quer dizer?" "Existem segredos muito antigos ligados à nossa linhagem. Não sou uma simples guardiã de luz, mas a herdeira de um legado que requer sacrifícios imensos." A expressão de Clara era intensa, profunda, e ao mesmo tempo havia uma dor que transparecia em seus olhos. "Seu amor é parte disso, Miguel. Mas para eu despertar meu verdadeiro poder, algo deve ser dado em troca." Nesse momento de revelação, um terceiro grito irrompeu. Era Tiago. Miguel voltou-se para ele e o viu tenso, histeria nos olhos. "Ela não pode!" "Não pode fazer isso!" ele gritou, mas sua voz parecia distante, como se estivesse em outro mundo. Antes que Miguel pudesse reagir, a sombra aumentou, envolvendo Tiago. Ele parecia estar sucumbindo a um poder maligno, e a expressão de horror em seu rosto parecia lhe trair. "Não, não, Tiago, não faça isso!" Miguel gritou. A sombra não parava, e então a verdade chegou como um soco no estômago. Tiago não era apenas um amigo. Ele era uma parte essencial dessa profecia sombria. Ele era, na verdade, o filho perdido de um antigo clã que rivalizava com a linhagem de Clara. Miguel olhou para Clara,
seu coração disparando. Tiago é? O que isso significa? Significa que o amor não é a única força que está sendo testada. Clara falou, seu olhar se intensificando. E você precisa decidir, Miguel. Tudo dependerá de sua escolha agora. A tensão explodiu no ar e Miguel ficou paralisado, sua mente girando em um mar de perguntas. Como poderia decidir quando o amor e a traição se entrelaçavam de forma tão profunda? E o que aconteceria com eles, com Tiago, com toda a linhagem? Uma tempestade se aproximava. Não só delírios de poder, mas também uma escolha que transcenderia seus próprios sentimentos. E a única coisa que Miguel podia fazer era sussurrar para si mesmo, a pergunta pulsando em seus lábios. O que vou fazer agora? Miguel olhou para Clara, com o coração acelerado, a cabeça girando em meio a tantas revelações. O que você vai decidir, Miguel? A guardiã do equilíbrio perguntou, sua voz ecoando como um lamento perdido no tempo. Ele estava prestes a responder, buscando palavras que fizessem sentido em meio ao caos que envolve. O chão sob seus pés estremeceu, como se o próprio templo estivesse se agitando com a intensidade daquele momento. Então, um grito profundo e agonizante cortou o ar. Miguel virou-se, aturdido, e viu Clara, suas feições distorcidas pela dor e pelo temor. A luz que a envolvia piscava, começando a diminuir. Com cada segundo, a força mágica que a cercava parecia escapar, como areia entre os dedos. Pai! Clara gritou novamente. Seu tom desesperado, somado ao estrondo que se aproximava. Miguel estendeu a mão em direção a Clara, mas a luz da figura dela estava para se apagar. E então, num momento que pareceu um século, uma aura sombria surgiu do canto do templo, uma sombra densa, quase líquida. O brilho da mulher misteriosa congelou no ar. O que é isso? Miguel perguntou, sua voz quase um sussurro. Cuidado! A verdadeira natureza dela está prestes a ser revelada. A guardiã falou, mas sua voz foi interrompida por uma explosão. O templo tremia e a sombra se soltou, escorregando como uma serpente, envolvendo Clara. Miguel fez um movimento para se aproximar, mas foi puxado para longe novamente por uma força invisível. A sombra erguia-se, moldando-se ao redor de Clara, como se buscasse algo dentro dela. Não! Miguel gritou, enquanto um misto de terror e desespero tomava conta dele. E então, tudo se acalmou por um instante. A luz de Clara foi sufocada, e as paredes do templo começaram a brilhar com símbolos ancestrais, reluzindo numa intensidade ofuscante. Após o silêncio, um estrondo mais profundo ecoou, e o próprio tempo parecia parar quando a verdadeira forma de Clara se manifestou. Um brilho dourado emanou dela, mas não era a Clara que Miguel conhecia. Em vez disso, uma figura imponente surgiu, uma mulher que exalava poder e sabedoria. Ela olhou diretamente para Miguel. Eu sou ela, e ao mesmo tempo não sou. Miguel caiu para trás, pasmado. O que você quer dizer? Existem segredos muito antigos ligados à nossa linhagem. Não sou uma simples guardiã de luz, mas a herdeira de um legado que requer sacrifícios imensos. A expressão de Clara era intensa, profunda, e ao mesmo tempo havia uma dor que transparecia em seus olhos. Seu amor é parte disso, Miguel. Mas para eu despertar meu verdadeiro poder, algo deve ser dado em troca. Só que no momento em que Miguel tentou processar isso, uma nova figura surgiu ao lado da sombra, como um raio cortando o céu. Era Tiago, seu rosto agora transformado, marcado por uma expressão de entrega e um olhar que irradiava poder. Miguel,
Eu sou mais do que um amigo. Eu sou o filho perdido de uma linhagem que rivaliza a de Clara. Miguel sentiu seu estômago revolver. O quê? Como você pode? Eu cresci sob a sombra do que você nunca soube, Miguel. E agora, a escolha é entre você e eu. Precisamos decidir quem deve ficar. Tiago gritou, a intensidade de suas palavras ecoando nas paredes de pedra do templo. A conexão que antes existia entre os três tornou-se um campo de batalha. Miguel olhou para Clara, que agora estava mais distante do que nunca, e então para Tiago, que parecia ter encontrado o poder que sempre desejou. Ele estava dividido entre dois mundos. Isso não pode estar acontecendo! Ele gritou, a voz rouca de angústia. A guardiã do equilíbrio observava tudo em silêncio. E enquanto o chão tremia ao seu redor, um novo mistério começou a se desenrolar. O templo inteiro começou a rachar, luzes piscando em um ritmo frenético. E Miguel entendeu que sua escolha não afetaria apenas seu amor por Clara. Estaria no centro de uma batalha ancestral que não envolvia apenas sacrifício, mas a própria essência de quem eles eram. Qual será a sua decisão? Miguel, o amor pode ser sua força ou sua fraqueza, e poder pode corromper tudo. A voz ecoou através do templo, enquanto as luzes dançavam ao redor dele, criando uma tempestade de cores e sons que distorciam a realidade. Quem você ama de verdade? A pergunta ecoou em sua mente, e Miguel teve a sensação de que a resposta não seria simples, e que tudo o que ele pensou que sabia estava prestes a ser desmascarado. Ele olhou entre Clara e Tiago, o peso da escolha inegável. O que ele faria agora? Miguel olhou para Clara, com o coração acelerado, a cabeça girando. A guardiã do equilíbrio perguntou, sua voz ecoando como um lamento perdido no tempo. Ele estava prestes a responder, buscando palavras que fizessem sentido em meio ao caos que envolvia seu ser, quando os tremores começaram a aumentar. O chão sob seus pés estremeceu, como se o próprio templo estivesse se agitando com a intensidade daquele momento. Então, um grito profundo e agonizante cortou o ar. Miguel virou-se, aturdido, e viu Clara, suas feições distorcidas pela dor e pelo temor. A luz que a envolvia piscava, começando a diminuir. Com cada segundo, a força mágica que a cercava parecia escapar, como areia entre os dedos. Pai! Clara gritou novamente, seu tom desesperado, somado ao estrondo que se aproximava. Miguel estendeu a mão em direção a Clara, mas a luz da figura dela estava para se apagar. E então, num momento que pareceu um século, uma aura sombria surgiu do canto do templo, uma sombra densa, quase líquida. O brilho da mulher misteriosa congelou no ar. O que é isso? Miguel perguntou, sua voz quase um sussurro. Cuidado, a verdadeira natureza dela está prestes a ser revelada. A guardiã falou, mas sua voz foi interrompida por uma explosão. O templo tremia, e a sombra se soltou, escorregando como uma serpente, envolvendo Clara. Miguel fez um movimento para se aproximar, mas foi puxado para longe novamente por uma força invisível. A sombra erguia-se, moldando-se ao redor de Clara, como se buscasse algo dentro dela. Não! Miguel gritou, enquanto um misto de terror e desespero tomava conta dele. E então tudo se acalmou por um instante. A luz de Clara foi sufocada, e as paredes do templo começaram a brilhar com símbolos ancestrais, reluzindo numa intensidade ofuscante. Após o silêncio, um estrondo mais profundo ecoou, e o próprio tempo parecia parar,
quando a verdadeira forma de Clara se manifestou. Um brilho dourado emanou dela, mas não era a Clara que Miguel conhecia. Em vez disso, uma figura imponente surgiu, uma mulher que exalava poder e sabedoria. Ela olhou diretamente para Miguel e seu semblante tinha um ar reconhecível, mas completamente desconhecido. Eu sou ela e, ao mesmo tempo, não sou. Miguel caiu para trás, pasmado. O que você quer dizer? Existem segredos muito antigos ligados à nossa linhagem. Não sou uma simples guardiã de luz, mas a herdeira de um legado que requer sacrifícios imensos. A expressão de Clara era intensa, profunda. E, ao mesmo tempo, havia uma dor que transparecia em seus olhos. Ah, amor! É parte disso, Miguel. Mas para eu despertar meu verdadeiro poder, algo deve ser dado em troca. Só que no momento em que Miguel tentou processar isso, uma nova figura surgiu ao lado da sombra, como um raio cortando o céu. Era Tiago, seu rosto agora transformado, marcado por uma expressão de entrega e um olhar que irradiava poder. Miguel, eu sou mais do que um amigo. Eu sou o filho perdido de uma linhagem que rivaliza a de Clara. Miguel sentiu seu estômago revolver. O quê? Como você pode? Eu cresci sob a sombra do que você nunca soube, Miguel. E agora a escolha é entre você e eu. Precisamos decidir quem deve ficar. Tiago gritou, a intensidade de suas palavras ecoando nas paredes de pedra do templo. A conexão que antes existia entre os três tornou-se um campo de batalha. Miguel olhou para Clara, que agora estava mais distante do que nunca, e então para Tiago, que parecia ter encontrado o poder que sempre desejou. Ele estava dividido entre dois mundos. Isso não pode estar acontecendo! Ele gritou, a voz rouca de angústia. A guardiã do equilíbrio observava tudo em silêncio, e enquanto o chão tremia ao seu redor, um novo mistério começou a se desenrolar. O templo inteiro começou a rachar, luzes piscando em um ritmo frenético. E Miguel entendeu que sua escolha não afetaria apenas seu amor por Clara. Estaria no centro de uma batalha ancestral que não envolvia apenas sacrifício, mas a própria essência de quem eles eram. E então, um novo grito ecoou. Não era de Clara ou Tiago, mas de uma velha voz familiar, que fez o mundo de Miguel mergulhar em um mar de confusão. Miguel! Não deixe que eles te enganem. A figura da sua mãe apareceu, como uma sombra do passado, envolta em seu vestido simples, mas com um olhar sombrio e determinado. Você não pode confiar neles. O tempo pareceu congelar. O que aquilo significava? Sua mãe estava morta! Ela havia partido há anos. Ele olhou para Tiago e Clara, e suas expressões eram de desprezo. Ela só quer deixar você fraco. Sua mãe nunca aceitou o que você se tornou. Tiago rosnou, e a sombra ao redor dele começou a intensificar. A figura de sua mãe hesitou, e Miguel sentiu a confusão começar a invadir seu coração. Mãe, como você está aqui? Eu sempre estive perto, Miguel. Você é mais poderoso do que imagina. Mas a verdade é que... A voz dela falhou, e Miguel olhou para o rosto de Clara. A luz ao redor dela pisca intensamente, e algo começou a se abrir. Você é herdeiro de um poder maior. A linhagem de sua mãe é a que precisa salvar este mundo. Não coloque sua fé neles. Miguel sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Ele não conseguia entender como tudo isso estava se entrelaçando. A verdade estava bem diante dele, mas não fazia sentido. A escolha que ele tinha que fazer não era entre o amor e o poder, mas entre tudo o que acreditava saber e a nova realidade que surgia à sua frente. O templo ruim ao seu redor, e esses segredos devastadores estavam prestes a ser revelados.
deixando Miguel questionando não apenas quem ele realmente era, mas qual era o custo de seu amor e poder. Ele estava em uma encruzilhada, e o futuro incerto se apresentava diante dele. O que ele geraria pelas sombras de seu passado? A pergunta ecoava em sua mente sem respostas. Miguel estava paralisado, a cabeça cheia de perguntas sem resposta, enquanto a figura da sua mãe pairava como uma sombra em seu coração. Você é herdeiro de um poder maior. A linhagem de sua mãe é a que precisa salvar este mundo. Não coloque sua fé neles. As palavras dela reverberavam em sua mente. O peso do universo parecia cair sobre seus ombros. O templo continuava a rachar e a tensão crescia. Clara, agora envolta em uma luz radiante, parecia lutar para se libertar daquela sombra que a cercava. E Tiago, sua forma, agora mais uma máquina de poder e determinação, olhava para Miguel com os olhos fixos, como se esperasse algo. Mas o que era essa escolha? O que ele tinha que fazer? Clara! Miguel gritou, estendendo a mão. Não! Mas a luz dela estava para se apagar. A sombra pulsava e tudo ao seu redor estava em constante mudança. O próprio espaço parecia distorcido, como se houvesse uma batalha invisível entre luz e escuridão. E foi aí que tudo mudou. Com um rugido, a sombra se lançou na direção do Tiago. Estrondos e gritos rasgaram o ar. E então, em um momento devastador, a figura de Clara, com seu brilho intenso, começou a desvanecer. O templo aquietou-se em um silêncio perturbador, e de repente, um tremor imenso sacudiu o chão sob eles, como um alerta de que algo terrível estava prestes a acontecer. Então aconteceu. Em meio ao caos, Tiago caiu de joelhos, seu rosto contorcido em uma mistura de dor e realização. A luz de Clara falhou, mas antes que Miguel pudesse compreender, algo dentro de Tiago começou a brilhar, muito mais intenso do que qualquer um poderia imaginar. Ele levantou a cabeça, olhos preenchidos por um brilho sobrenatural. "Eu sou o escolhido", ele gritou. E com um movimento brusco, a sombra o envolveu, mas em vez de consumi-lo, pareceu se fundir com ele. Miguel sentiu seu coração parar por um instante. "Isso não é possível, Tiago!" Naquele momento, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. A verdade estava se revelando. Tiago sempre teve mais a ver com tudo isso do que ele jamais poderia ter imaginado. Ele não era apenas um amigo invejoso. Ele era o último descendente de um clã rival de Clara. Alguém destinado a lutar por um poder maior. A rivalidade que Miguel havia acreditado ser apenas ciúmes ganhava contornos de antiga jihad. "Você foi uma distração, Miguel." Tiago riu, a voz ecoando visceralmente pelo templo. Um mero humano que deveria ficar fora do caminho. Os olhos dele brilhavam intensamente, quase como se sugassem a luz ao seu redor. Miguel sentiu o terror crescer. O Tiago que ele conhecera se tornara um ser imponente, coberto por um poder avassalador e maligno. "Não, você não pode!" Miguel gritou em desespero. Ele olhou para Clara, mas ela estava perdida, a luz dela começando a morrer diante de seus olhos. O que ele poderia fazer? A escolha fácil entre amor e poder não era mais uma opção. Agora era um triângulo mortal. Tiago soltou uma onda de energia que fez o espaço ao redor deles vibrar. As paredes do templo começaram a desmoronar e Miguel percebeu que em seu âmago, Tiago não apenas rivalizava com Clara. Ele era o que deveria garantir que nenhum dos dois tivesse um futuro. "O que você vai fazer agora, Miguel?"
A voz da guardiã ecoou, trazendo um tremor extra para o já devastado ambiente. Miguel não tinha resposta. O que ele poderia fazer? Ele olhou para a jornada entre eles três, e uma escolha gritante pairava sobre ele. Um último sacrifício, um fogo ardendo. Não posso deixá-lo ganhar, Miguel sussurrou para si mesmo. Mas, ao olhar para Clara, seu coração se partiu. O que era amor se tornara uma batalha sem salvação. E assim, a realidade ao redor dele começou a se fragmentar. E neste caos, Miguel não só lutaria por Clara, mas para compreender o que era a verdadeira essência do amor. E o que ele estava disposto a sacrificar por ele. A última pulsação do tempo ecoou, e Miguel sabia que um novo ciclo estava prestes a começar. O que ele faria? Ele seria o herói? O vilão? A resposta não estava clara, mas a única coisa que ele sabia era que o tempo estava se esgotando. Miguel estava paralisado, a cabeça cheia de perguntas sem resposta. A figura da sua mãe pairava como uma sombra, ecoando em sua mente. Você é herdeiro de um poder maior. A linhagem de sua mãe é a que precisa salvar este mundo. O peso do que estava acontecendo quase o derrubou, e ele lutou para manter seus pensamentos claros. O templo temia, e Clara, envolta na luz radiante, parecia lutar para se libertar da sombra. Tiago, agora uma máquina de poder, olhava fixamente para Miguel, como se estivesse aguardando um julgamento. Mas o que era essa escolha? Miguel só conseguia pensar em salvar Clara, em lutar por aquele amor que parecia tão frágil diante de tanta escuridão. As paredes do templo começaram a rachar e a tensão crescia, intensificando o já sufocante clima. Miguel passou a mão pela testa, suada de preocupação. Clara, ele gritou, estendendo a mão em direção a ela. Eu não vou deixar você se perder. Mas a luz ao redor dela estava diminuindo. E Clara começou a parecer distante, como se a conexão que tinham fosse desvanecendo com cada segundo que passava. Aquela sombra pulsava, ameaçando consumir tudo. O próprio espaço parecia distorcido, e a luta entre luz e escuridão tornava-se cada vez mais desesperada. E então, tudo se desenrolou em uma fração de segundo. Tiago gritou, sua figura agora envolta em um brilho intenso. Eu sou o escolhido. Suas palavras ecoaram, e um raio de energia lançou-se contra ele, envolvendo-o em um turbilhão. Miguel ficou paralisado, sem saber se aquilo era uma bênção ou uma maldição. O que estava acontecendo? A sombra se contorcia em torno de Tiago, mas, ao invés de destruí-lo, parecia alimentá-lo. Não! Isso não pode ser! Miguel gritou, sentindo sua esperança se despedaçar. Mas com um movimento, Tiago absorveu a escuridão e sua forma se transformou em um ser glorioso, revestido por fama e poder. Ele olhou para Miguel, e então a verdade o atingiu como um soco no estômago. Eu sou o verdadeiro herdeiro de um poder ancestral. Eu sou o escolhido para governar. Clara, você não deve se unir a um perdedor. O coração de Miguel afundou. Tiago não era apenas um amigo invejoso. Ele era o que sempre deveria ter sido um rival. De repente, tudo fez sentido. O amor que Miguel pensou ser forte o levou à perda de tudo o que acreditava. O templo, que antes era um lugar sagrado, agora estava se tornando um campo de batalha. Desesperado, Miguel olhou para Clara, sua luz prestes a se apagar. Clara, o que você vai fazer? Ele pediu, os olhos cheios de esperança. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Mas, nesse instante, uma nova figura surgiu entre eles. Era o pai de Clara, sua essência agora envolta em sombras profundas, avançando em direção a Tiago.
Você não sabe nada, filho. O homem riu, mas sua voz estava carregada de raiva. A linhagem dela não envolve apenas poder, mas um sacrifício que você nunca entenderá. E nesse momento, tudo mudou novamente. Um brilho intenso irrompeu quando Clara gritou: "Pai, não!" Ela olhou para Miguel, a luz em seus olhos piscando como uma vela em meio a um vendaval. A verdade precisa ser dita. O sacrifício não é uma escolha, mas uma necessidade. Através do caos, Miguel começou a perceber que não era apenas ele a fazer escolhas. Clara tinha seu próprio caminho traçado, uma jornada que ela nunca quis compartilhar. E enquanto o tempo desmoronava, uma verdade mais chocante foi revelada. Ele sentiu um frio na espinha ao ouvir sua mãe gritando de novo: "Você não confia em mim, Miguel. A verdade é que Clara nunca precisou de você. É sua ajuda que pode custar a vida dela." Era um golpe desferido com precisão mortal. Miguel ficou sem palavras, sentindo seu coração se despedaçar. O que ele faria agora? A sombra de seu próprio amor ameaçava devorar tudo. Ele olhou para Tiago, para Clara e então para a figura de sua mãe, que desaparecia nas sombras. "O que você realmente é, Clara?" Miguel sussurrou, o terror e a esperança misturando-se em um emaranhado. E na explosão de energia e dor, ele percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que significava ser parte de um legado que não era seu. Ele precisava descobrir. Cada escolha viraria uma nova prisão, e com a tempestade se formando ao redemoinho de suas emoções, uma única pergunta surgiu: quem você realmente ama, Miguel? A resposta poderia destruí-los a todos. Miguel já não sabia mais o que pensar. O templo ruía ao seu redor, as sombras pulsando como se vivessem. Enquanto Clara, presa na escuridão, lutava para se libertar. "Tiago, o que você fez?" A voz de Miguel saiu como um grito de dor. "Você não precisa disso!" Os olhos de Tiago brilhavam, mas não havia nada de humano neles. "Eu sempre fui mais forte, Miguel. Você só não percebeu antes." A risada dele recuou como um trovão, preenchendo o espaço com uma energia agitada. A sombra se enroscava em sua figura como uma serpente, alimentando sua ambição. E com um movimento, ele lançou uma onda de poder em direção a Clara. "Não!" Miguel se lançou à frente, estendendo as mãos como se pudesse bloquear o destino. Em um instante, a luz de Clara pareceu vacilar, um último brilho antes da escuridão a consumir. Mas algo dentro de Miguel começou a despertar. Uma força latente, o legado de sua mãe. "Clara, segura firme!" ele gritou, e em meio ao caos recordou as palavras dela. Seu amor é parte disso. Com um impulso explosivo, ele canalizou a força que sentia, dos ancestrais que nunca conhecera, de uma linhagem que comprometia seu jeito de ser. A luz se reacendeu e um feixe intenso percorreu o espaço entre eles. A figura de Clara praticamente resplandeceu. "Miguel!" ela gritou, e a luz quebrava a escuridão em 1000 pedaços. O templo tremeu e o chão se partiu ao meio. A conexão se fortaleceu, como se dois mundos colidissem. Os olhos de Tiago se arregalaram ao ver o poder de Miguel se erguer, limpando as sombras com uma força desconhecida. "Isso não pode estar acontecendo!" Tiago gritou, as palavras ecoando em desespero. Ele avançou, mas a luz de Miguel era intransponível. A sombra que o cercava começou a se esvair, e Miguel não hesitou. "Clara, venha!" ele chamou. A mão estendida e o brilho entre eles se intensificou. Clara flutuou em direção a ele, iluminando o espaço que antes fora sufocado. "Temos que acabar com isso juntos!" ela exclamou. E naquele instante,
Eles se tornaram um só. O vínculo de força e amor era tão palpável que a atmosfera parecia vibrar. Ao se unirem, sentiram o poder de toda a linhagem, uma combinação perfeita entre luz e escuridão, amor e sacrifício. Não, o grito de Tiago ecoou, mas já era tarde. A luz dos dois se lançou sobre ele, envolvendo-o como um manto ardente. O templo começou a desmoronar, e a verdadeira essência de Tiago foi revelada, uma sombra daqueles que se deixaram corromper. Ele gritou, mas a força que os dois criaram não poderia ser negada. E então, com o último rugido, uma explosão de pura luz irrompeu entre eles, e tudo simplesmente desapareceu. O templo, a batalha, a dor, tudo foi envolto na luz e apagado como uma chama ao vento. Quando Miguel abriu os olhos novamente, estava de volta à fazenda. O pôr do sol tingia o horizonte de laranja e violeta, como se o universo estivesse celebrando. E à sua frente, Clara surgia, o sorriso radiante iluminando seu rosto, mais viva do que nunca. "Você está bem?" ela perguntou, e a preocupação em seus olhos fez o peito de Miguel apertar. "Sim. E você?" Ele hesitou, tentando compreender o que realmente havia acontecido. A batalha que acabara de travar. Mas seus corações estavam juntos, e isso era o que importava. "Estamos juntos, Miguel. E agora, tudo pode ser diferente." A voz dela estava recheada de esperança, mas uma parte dele ainda sentia o peso da luta. O que aconteceria com Tiago? Ele havia sido consumido pela sombra da ambição. Miguel poderia perdoá-lo? A respiração dele ficou mais pesada, e conforme olhava para Clara, sabia que novos desafios os aguardavam. Mas e Tiago? O que será dele? "Às vezes as sombras não se vão assim, Miguel", Clara respondeu, uma tristeza sutil na voz. "Mas juntos enfrentaremos o futuro! Juntos seremos mais fortes!" Miguel assentiu, mas a incerteza ainda flutuava em sua mente. O horizonte continha mistérios ainda não resolvidos, e a dor da escolha pairava sobre eles. O que os aguardava naquela nova jornada? O sol se colocava abaixo, mas a história deles estava apenas começando. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada!